Olá, meus caros, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Humanitas, o canal de pesquisa na área de humanidades. Eu sou o professor Cristiano Mello e falo aqui com vocês. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Ative as notificações e dê o seu joinha no final do vídeo. Assim você demonstra que está gostando dos conteúdos aqui produzidos. E também ajude a compartilhar os conteúdos junto aos colegas e aos familiares. Bom, no vídeo de hoje eu pretendo falar sobre as contribuições, os benefícios acadêmicos durante a iniciação científica para a carreira do pesquisador iniciante, ou seja, aquele pesquisador que deseja ter capacitação constante, conhecimento, adquirir sabedoria, produzir textos acadêmicos e, acima de tudo, avançar na sua carreira como pesquisador. Bom, eu tracei algumas dessas sugestões aqui, pretendo explicar com as minhas palavras, glosar e trazer algumas exemplificações para que você, pesquisador iniciante, possa ter inspiração durante a sua jornada científica. O primeiro benefício é o florescimento do pensamento crítico, ou seja, daquele pensamento que busca explorar por meio das leituras, conhecer os autores, as obras, os conceitos, ter noção aí das expressões científicas que são utilizadas pelos pesquisadores, o conhecimento dos autores, e reconhecer que o texto científico, durante a jornada de iniciação científica, ele pode ser passível de argumentação, ou seja, você vai trazer as suas formulações, as suas explicações, refutando ideias e, acima de tudo, adicionar o seu pensamento crítico. Então, quando nós estamos iniciando a jornada científica na graduação, você precisa ler o texto com criticidade, analisando as palavras, as expressões, os conceitos que são formulados pelos autores e também explicar com as suas palavras. Você não precisa concordar com tudo. E é por meio da iniciação científica que você passa a questionar algumas autoridades, a questionar algumas formulações e trazer também as suas explicações. O conhecimento também do universo da pesquisa. Muitos graduandos, quando estão iniciando a iniciação científica, buscam conhecer esse universo, saber sobre as semanas acadêmicas, os estágios de monitoria, o uso dos laboratórios científicos nas diversas disciplinas, a participação nos grupos de pesquisa, enfim, conhecendo a rotina administrativa e também acadêmica da própria universidade, você passa a ter noção de como funcionam esses mecanismos que são aí trabalhados por alguns professores, que são utilizados também por outros membros da própria instituição. Aqui eu trago uma narrativa pessoal. Eu me lembro muito bem que na Federal de Santa Catarina, muitos alunos de graduação, quando faziam uso dos laboratórios, eles participavam de forma ativa, ou seja, lendo os textos indicados pelos professores, trazendo novas referências, refutando autores, colaborando na escrita de textos acadêmicos também, que eram solicitados por alguns professores. Então, durante essa rotina e, ao mesmo tempo, esse conhecimento ah, do próprio sistema acadêmico da universidade, você passa a ter noção de como esse florescimento do pensamento crítico pode corroborar para que você ajuste as suas ideias e traga novos projetos e possa sempre pensar em evoluir na sua carreira acadêmica. O segundo benefício é acreditar na carreira que você exerce como pesquisador, ou seja, ter consciência das etapas posteriores, da especialização, do mestrado, do doutorado e, no futuro, o pós-doutorado. Ter conhecimento dessas etapas durante a própria carreira acadêmica faz com que você se sinta autoestimado a buscar o conhecimento, a ter curiosidade, a ter prazer, a ter satisfação quando você estuda. Então, quando nós estamos iniciando a iniciação científica na graduação, é muito importante que você reconheça essas etapas. Busque verificar quem são os professores das disciplinas, quais são as temáticas que esses professores estão vinculados, as linhas de pesquisa, as áreas de concentração na pós-graduação, realizando também uma visita no próprio site da instituição,
Na Federal de Santa Catarina e na Federal do Rio de Janeiro, as informações acadêmicas dos professores estão lá, estão nos programas de pós-graduação. Por exemplo, o programa de letras vernáculas da UFRJ, nós temos os professores, nós temos os links das plataformas Lattes desses professores, nós temos as áreas de concentração, as linhas de pesquisas que eles desenvolvem. Então, quando nós estamos acreditando na própria carreira como pesquisador durante a iniciação científica, é uma recomendação interessante que eu faço que você possa visitar o site da sua instituição, buscando essas informações que estão disponíveis e alocadas no próprio site. Esse benefício de reconhecer a carreira como pesquisador está diretamente ligado de você conseguir ter um salário, ou seja, uma bolsa de iniciação científica, ou seja, você vai receber durante as suas pesquisas, as suas investigações, estabelecendo um maior vínculo com a própria infraestrutura da universidade. Muitos estudantes de graduação dependem da bolsa de iniciação científica para continuar estudando. Por exemplo, a bolsa moradia, a bolsa alimentação, a bolsa creche, que garante que as mães possam também deixar os seus filhos na própria universidade. Isso é muito importante que você saiba e reconheça esses estímulos que a própria universidade pública pode incentivar você a continuar realizando os seus estudos e as suas pesquisas. A possibilidade também de você residir no exterior durante essa etapa da graduação. Eu me lembro muito bem que no período de 2014 a 2016, o programa Ciência Sem Fronteira enviou muitos estudantes ao exterior. Então, muitos estudantes que estão vinculados aos cursos de graduação, naquele período participaram de estágio fora do Brasil. Bom, o terceiro benefício é acreditar que durante a iniciação científica você terá maior habilidade durante a prática da própria escrita científica, ou seja, você vai aprender a ler e escrever cientificamente, observando como os autores formulam os parágrafos, sistematizam as seções do artigo, do capítulo de livro, de uma tese, de uma dissertação, observando também como a linguagem científica ela é trabalhada por alguns autores renomados. Você vai observar por meio dessas leituras intensas que você faz, observando como os autores e os teóricos trabalham a linguagem científica. Uma sugestão interessante é que você leia os diversos gêneros acadêmicos, leia a monografia, leia o capítulo de livro, o artigo científico, a tese e a dissertação. Você vai ter a condição de participar dos primeiros eventos científicos, as semanas acadêmicas, os congressos regionais, nacionais, organizando parte desses eventos na questão logística, no acompanhamento dos convidados dos eventos, organizando os anais dos congressos. Então, na condição de monitor, você também pode ganhar experiência durante a iniciação científica. Isso é muito importante. E ainda durante a iniciação científica, a oportunidade de você publicar os primeiros resultados dos textos acadêmicos produzidos. Você pode publicar os textos que você apresentou nas semanas acadêmicas, enriquecendo o seu currículo, estabelecendo aí o reconhecimento também de outros autores que publicaram outros textos nas semanas acadêmicas. Então, essa habilidade maior que você vai adquirir sobre a prática da redação científica é essencial para que você possa alavancar novos conhecimentos durante a iniciação acadêmica. O quarto benefício é que você pode reconhecer o assunto específico que você se debruça, o gosto, a paixão, ou seja, reconhecendo as leituras direcionadas pelos professores, aprofundando essas mesmas leituras, você vai conseguir sistematizar o próprio conhecimento. Nós sabemos que durante a graduação, muitos estudantes enfrentam inúmeras disciplinas e eles precisam ter maior gosto por essas disciplinas cursadas. Como ele faz isso? Lendo o plano de ensino dessas disciplinas, reconhecendo o objetivo geral, os objetivos específicos, os formatos avaliativos, as referências que são indicadas nessas ementas. Enfim, o gosto e a aproximação de um assunto específico não nasce por acaso.
Você precisa ter vontade intelectual e, acima de tudo, curiosidade e satisfação pelo próprio conhecimento. Durante essa etapa, você vai ter a capacidade de reconhecer algumas lacunas, alguns problemas dentro de uma área de atuação. Ou seja, a partir do momento que você estuda um determinado assunto de sua predileção e aprofunda sobre esse conhecimento, certamente você passa a conhecer algumas informações necessárias que possam alavancar outros saberes e outros conhecimentos ligados ao próprio assunto. A quinta contribuição durante a sua iniciação científica é maior disciplina, é o foco no alcance dos resultados estabelecidos, ou seja, saber lidar dentro dessa esfera com prazos apertados, situações administrativas que estão vinculadas à secretaria do curso de graduação, ter noção da importância do seu papel frente às descobertas estabelecidas. Durante essa etapa do foco e da disciplina, você vai ter uma autoestima voltada a reconhecer naquele papel que você exerce como pesquisador iniciante uma importância. Suponhamos que durante essas descobertas científicas você possa trazer alguma inovação vinculada a uma matéria específica da graduação. Aqui eu trago uma experiência pessoal sobre a questão das descobertas. É muito comum que muitos graduandos estão vinculados aos centros de pesquisa nas universidades públicas. Na Federal de Santa Catarina, no curso de Letras, existe o Núcleo Literatura e Memória, liderado pela professora Tânia Regina de Oliveira Ramos, no qual ela coordena a revelação de alguns manuscritos ligados à obra de Jorge Amado. Naquele período, por volta de 2014, 2015, muitos graduandos estavam trabalhando nesses inéditos do escritor baiano. Muitos desses graduandos recebiam bolsa de iniciação científica para revelar os manuscritos do escritor, cotejando a parte dos datiloscritos elaborados pelo autor Jorge Amado, compondo esse material inédito que, de certo modo, trouxe muitos benefícios acadêmicos ao núcleo Literatura e Memória da Federal de Santa Catarina. Então, revelando novas descobertas na função de pesquisador de iniciação científica, é, sem sombra de dúvida, uma tarefa de reconhecimento acadêmico que você pode estabelecer na sua instituição. Isso vai depender de área para área. E reconhecer também os esforços científicos alheios. Nós sabemos que a prática da investigação acadêmica não é realizada de forma isolada e individual. Nós dependemos de outras vozes científicas. Por isso, nós precisamos citar os autores, ler os clássicos, ler os autores de vanguarda, confrontá-los e trazer as nossas explicações acadêmicas. Então, durante essa etapa, você, na condição de pesquisador de iniciação científica, precisa dar voz aos avanços acadêmicos que já foram realizados por outros pesquisadores. Bom, a prática da iniciação científica não encerra aqui com esses benefícios apontados. Nós sabemos que desde a graduação, você, na condição de pesquisador iniciante, precisa ter curiosidade para que a própria prática acadêmica possa ser desenvolvida e, de certo modo, você ganhar experiência na sua carreira como pesquisador. Se você gostou do conteúdo, se você já está realizando iniciação científica, traga aqui os seus comentários. E cabe lembrar que o canal Humanitas oferece uma série de cursos e capacitações ligados à metodologia científica. Você pode saber um pouco mais sobre os cursos lendo as descrições dos vídeos. Um abraço e até o próximo vídeo. Até logo!